De volta já aqui com o Bem Assim. Olha só, pessoal, as férias, né, ainda estão on aí para algumas crianças e muitas vezes eles acabam, né, e os pequenos se descuidando da saúde bucal, mas é importantíssimo mantê-la em dia. Quem vai explicar muito mais para a gente sobre esse assunto agora é a odontopediatra Clariciane Serafim. Seja muito bem-vinda, Clary. Muito obrigada, Mara. É um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a saúde bucal, sobre esses cuidados com os pequenos, né, tão importante. E nesse período de férias, principalmente, né, que eles estão em casa, viajando, em shopping. E aí a gente precisa ter o cuidado redobrado com a escovação, com a higienização bucal, né, e com a frequência do açúcar. Os açúcares livres, principalmente a sacarose, que é o grande vilão para a doença cárie, que está presente nos doces, nos chocolates, balas pegajosas. Então, assim, esse cuidado é imprescindível realmente. Quando a criança faz uso com alta frequência do consumo do açúcar, ela precisa, de fato, ter um cuidado redobrado na escovação. Porque a doença cárie é uma doença, né, açúcar dependente, ou seja, ela só se desenvolve com a presença do açúcar, tá? E das bactérias que estão presentes também no meio bucal, tá? Então, assim, é um conjunto bactéria, que a gente chama, né, o biofilme, o açúcar, né, e os hábitos orais, os hábitos rotineiros daquela criança, daquele paciente. Tem que ter os cuidados redobrados nas férias. Pois é, nas férias aí, né, o pessoal costuma às vezes, ai não, vamos deixar ele comer, acaba esquecendo realmente de escovar. Acaba esquecendo, viu, mas ó, não faz isso não. Quais são os principais problemas, né, causados aí pela falta de higiene bucal quando a gente fala de crianças? Então, infelizmente, a gente ainda tem a doença cárie como primeiro lugar. Prevalente, é uma doença bastante presente nas crianças, né, adolescentes e até mesmo, eu digo, bebês. Eu tenho, né, recebido bastante bebês e com lesões de cárie. Sério? Então, assim, por isso que eu prezo muito pela prevenção, desde cedo, desde bebê, porque a gente precisa estar atuando realmente no foco que é que está existindo para que esteja ocorrendo aquela doença cárie. E aí é um contexto maior. O que a gente recebe, o que aquele paciente apresenta clinicamente é a lesão, mas está existindo ali uma doença. E a doença é muito maior e vai depender do núcleo familiar, que é justamente os hábitos daquela família, né? Se eu como açúcar doce ali presente e aquela criança está né, vendo e presenciando, com certeza ela vai querer ter uma predileção maior. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado até os 2 anos, 0 açúcar, que é aquele período dos 1000 dias do bebê. Então, 0 açúcar e após os 2 anos pode-se fazer uso de forma moderada. Tá? De forma esporádica, né? Melhor dizendo, uma sobremesa, no fim de semana. E prestar atenção assim, para não trocar, não fazer trocas com a criança. Se você faz isso, eu lhe dou o doce, né? Então, assim, esse cuidado com a frequência, porque o que é importante é o que a criança come nas vezes que ela não escova os dentes. Tá? Então, assim, geralmente a gente tem a escovação após as principais refeições, né? Café, almoço e jantar. Mas aí o doce está entrando no lanche. E no lanche ela está escovando? Geralmente não, né? Então, assim, o cuidado é o que ela come nas vezes que ela não escova. Porque o problema é a alta frequência do açúcar. É melhor uma criança comer uma barra de chocolate por vez do que ela comer fracionada durante todo o dia. Aos pouquinhos, entende? Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado realmente com a prevenção. Porque uma vez que a lesão de cárie está instalada, não é só aquilo pontual que a gente vê clinicamente, mas é todo um contexto familiar, entende? Então, aí vem conversa com os pais, o que é que está acontecendo, questões socioeconômicas também influenciam bastante, né? Pessoas de baixa renda, será que elas têm condição de comprar uma escova dental? Será que elas têm condição de comprar um creme dental, né? Então, aí vai mais além. Vai mais além do que a gente está atuando apenas na lesão. A gente precisa atuar na causa da doença para poder reverter esse quadro e aí ter realmente sucesso naquela questão clínica do paciente, né? Clary, você falou sobre os bebês, né? Acho que uma grande dúvida quando a gente fala de saúde bucal e crianças é se os bebês eles devem ter escovação de dentes, como é que isso pode acontecer? Explica um pouquinho pra gente. Pronto, o que acontece? A recomendação da Associação Brasileira de Pediatria, de Odontopediatria, recomenda a escovar os dentes assim que aparece o primeiro dentinho. Então,
surgiu aquela pontinha na cavidade bucal, já escova. Já dá pra ver ali, né? Um branquinho. Já dá um branquinho, você já escova, porque antes não há necessidade, as evidências científicas atuais já mostram, não precisa ter essa escovação antes, porque a própria mucosa, a saliva, Sim. toda vai restabelecer aquele controle, aquele equilíbrio do meu bucal, tá? Então, assim, o biofilme, que são as bactérias, ele vai se aderir a tecido duro, Sim. que é o dente. Uma vez que o bebê não apresenta dente, o bebê não há necessidade de escovar, tá bom? Mas se você quer surgir como algo que seja uma inserção de um hábito ali, para que entre na rotina, pode ser feito, tá? Mas, assim, eu não recomendo e creio que a inserção desse novo hábito vai vir com a progressão da evolução da criança. Tá. E o fio dental? O fio dental... Ele também é usado em crianças? Sim, o fio dental é usado em criança, né? Quando já se tem 2 dentinhos juntos. Tem 2 dentinhos juntos, fio dental. Passa o fio dental. E aí, para criança, né, tem uma opção que a gente chama o fio dental de haste. De haste ou forquilha, que ele é bem prático, porque não é esse normal que a gente tem, como o fio e a fita. Ele é um instrumento fácil de manuseio, que aí a criança consegue estar limpando, né, aquela região. E aí é uma forma de motivação, é colorido, da patrulha canina, sabe, de diversas marcas existentes. E tem cheirinho, então já é uma forma de estar motivando a criança. Então, tem 2 dentinhos juntos, já pode usar o fio dental antes da escovação e pode ser uma vez ao dia, antes de dormir. Assim que começarem a sair, né, ali a nascer os dentinhos, já é importante começar a ter o acompanhamento com o odontopediatra, assim, até mesmo para incentivar a criança, conscientizar ela de que, olha, cuidar da sua saúde bucal é legal, é importante. Mara, eu digo a você que até antes de sair os dentinhos. Por que eu pergunto? Muita criança tem medo de dentista, né? E se você começa desde cedo, você já vai habituando, né? Isso, importantíssimo, essa questão, né? De habituar, de criar um encantamento. Eu costumo dizer aos meus pacientes que eu quero encantá-los, mas a maioria das vezes, né, eu quero encantá-los, mas eles que me encantam, sabe? Porque assim, eu recebo... a criança em si é uma paixão, né? Um amor, assim. Então, a gente fica realmente surpreso com toda aquela resposta que a gente tem no consultório delas. E aí, assim, eu lhe digo que é importantíssimo essa consulta prévia, sabe, da criança no consultório, porque a gente passa muitas orientações para os pais, né, para os cuidadores, muitas informações importantes da prevenção, da higienização, né, de rotina, de bons hábitos de higiene, para que, de fato, essa criança vá adentre nesse mundo da prevenção e a gente consiga ter uma geração zero cárie. Sim. Tá? Que com o tempo, realmente, a lesão de cárie não esteja presente, a doença cárie não esteja presente na rotina daquela criança, né? Da vida daquela criança. Isso. Creme dental com ou sem flúor? Acho que essa também é outra dúvida. Outra pergunta, o pessoal sempre me pergunta. Creme dental sempre com flúor, tá? Apenas em casos específicos, por exemplo, quando a criança vai à escola, que a gente não tem o controle do que a tia coloca na quantidade que a tia está usando daquele creme dental na escola, a gente pede para que seja sem flúor. Mas, tendo a garantia que em casa ela faz pelo menos 2 escovações com creme dental fluoretado. Tá? Pelo menos 1000 ppm de flúor, o creme dental deve existir, porque também existe no mercado outras concentrações que são ineficazes, abaixo de 1000 é ineficaz para cárie, tá? Então, assim, a partir de 1000 ppm é o recomendado realmente para uso diário, tá? Do creme dental e sempre com flúor, que é o fluoreto, que é o grande, o protagonista realmente da remineralização, dessa retomada dos minerais que são perdidos no dente durante o processo carioso. Tá. Chupeta mamadeira. Chupeta mamadeira, então vamos lá. Bicos artificiais como um todo, né? Sim. E aí eu incluo também copos com bico de silicone, bico mais duro, chupeta e mamadeira, né? Não são itens necessários e indicados, recomendados para uso infantil. Sim. Isso eu lhe digo porque o bico artificial como um todo, ele vai proporcionar, vai diferir de todo um correto desenvolvimento dos ossos, da musculatura, da arcada, da respiração da criança. Ele vai desestruturar, posso lhe dizer, todo esse correto
desenvolvimento que é esperado, o fisiológico, sabe? Então, uma vez que a criança ela faz a bocanha e esse bico, ele está colocando a língua lá para trás, promovendo uma respiração bucal, que a gente quer que todo mundo tenha uma respiração nasal, sabe? Então, assim, existe realmente um descontrole, tá? Do favorecimento do desenvolvimento da musculatura, dos ossos e dos dentes, que aí muitas vezes muitas pessoas pensam que o problema é só dentário, né? Ah, mas vai corrigir futuramente, usa um aparelho e corrige. Mas os dentes são a última coisa até que a gente pensa, porque antes tem problemas de respiração, sabe? Problemas, né? Aí vem a apneia do sono, baba, desconforto ao dormir, concentração, problemas posturais, até mesmo uma criança, às vezes, ela com a respiração, o respirador bucal, ele apresenta um olhar cansado, uma postura mais, né? Então, assim, é preciso a gente ter todo esse olhar funcional. Não só, assim, olhar mastigação, olhar respiração, sabe? Sair daquela bolha de que é só estética, que é só o dente, né? Que é só estética e pensar que depois vem um aparelho e tá tudo certo. Não. São danos, realmente, são desvantagens que uma vez que acontecem, que estão presentes, até são irreversíveis, tá? Então, vai realmente persistir ao longo do desenvolvimento da criança, né? Então, a gente podendo, lógico que toda mãe, todo pai quer saúde, quer bem-estar, quer qualidade de vida para a criança, né? Então, vamos tentar outras alternativas, né? Ao invés do uso do bico. E aí, a gente, né? Tem opções, tem a fase inicial do puerpério, que tem a esterogestação, que a gente tem outras estratégias que a gente pode estar usando, que não seja a chupeta nem a mamadeira. Então, assim, é todo um contexto, toda uma conversa, toda uma orientação, que isso tudo eu vou passando, porque aqui fica talvez muito extenso para a gente estar conversando todos os detalhes. Mas, assim, todas essas informações são bem passadas durante a consulta, para que, de fato, a família tome a melhor decisão, porque aí é o que é importante. A decisão de quem é minha não, eu sou a profissional, eu oriento, né? Segundo as recomendações, segundo o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, eu estou ali para fazer o meu papel e acolher aquela família, tá? Mas uma vez que a família decide usar, então a decisão é da família, mas eu preciso informar o que realmente aquela família, o que espera, o que está por vir, o que está acontecendo, qual é a real situação, né? Daquela criança, daquele hábito que está presente, tá? Então, assim, é realmente a decisão da família, mas a informação correta eu preciso dar e eu preciso apoiar e informar o melhor, né? Então, é isso bem que eu tenho feito. Já quero outra pauta para a gente conversar sobre esse tema. Mas para a gente fechar aqui esse nosso momento, Clary, quais então que são as principais dicas quando a gente fala de férias, de saúde bucal e de crianças? A dica principal realmente é assim, tá atento realmente ao cuidado, tá? E aí eu falo até cuidado com relação a quedas, porque acontece muito traumas infantis nos dentes, né? Quebra dos dentes e tal, porque férias, criança não para e tal. Eu tenho um pequeno também em casa que não para, então assim, a gente tá sempre de olho. Então, cuidado redobrado, né? Coisas de segundo, realmente, a gente tem que estar. Quando um não está olhando, o outro tem que estar olhando, mas aquela criança não pode ficar realmente sem um cuidador por perto, a supervisão que a gente diz. E aí, lembrar sempre, escovar os dentes, porque o segredo, não existe o segredo. A questão é escovação dentária e equilíbrio na dieta, né? Pelo menos 2 vezes, de 2 a 3 vezes escovação dentária, creme dental fluoretado e cuidado com o consumo, com a ingesta do açúcar, principalmente a sacarose, porque de forma geral a gente consome açúcar. Pão, bolo, né, tem açúcar. Mas o que mais é o protagonista, o vilão para a doença cárie é a sacarose, que são justamente os doces, chocolates, balas pegajosas, né, que são mais difíceis para ser retirado na escovação. Então, assim, ter esse cuidado, higienização, dieta e sempre estar com o olhar ligado na criança com relação às quedas, aos traumas infantis nos dentinhos, tá bom? Muito bem, adorei. Contatos, redes sociais, quem quiser saber mais. Então, Mara, eu trabalho na Oclusion, Clínica Oclusion, tá? Fica aqui na Jatiuca. E meu Instagram, né, minha rede social é Clary Serafim Odonto, tá bom? Então, eu que agradeço. Um beijo grande. Parabéns e bom dia. Tchau, tchau, bom dia. Adorei! Olha, vamos continuar com essa temática, tá? No próximo bloco, assim, temática no caso de crianças, infantil. Tem muitas dicas de como você pode criar espaços em casa para os pequenos, para ajudá-los agora com essa volta, né, às aulas. Já, já.